Eu sou Andréia Araújo, eu sou da Somos Todas Princesas. A Somos Todas Princesas trabalha o artesanato com foco em identidade e representatividade. Porque desde pequena sempre me incomodou essas questões de não ter boneca negra, né, nas prateleiras e não ver representação e representatividade negra nos espaços, em todos os espaços. O meu pai, ele fala que quando eu era criança e eu ia com ele, né, ele ia levar e buscar os meus irmãos na escola. Eu ainda não estudava, eu devia ter 6 anos, né, 5 anos, mas eu ia com ele buscar os meninos e levar os meninos. E nessa idade eu já consegui perceber que não tinha professoras negras nas escolas. E um dia eu perguntei para ele: pai, quem é negro pode ser professor? E ele respondeu: quem é negro pode ser o que ele quiser. Então foi algo assim marcante. Eu era criança, mas eu comecei a entender essa falta de representação, essa falta de representatividade. E quando eu fui crescendo, eu fui vendo, entendendo, à medida que você vai entendendo as coisas, como funciona, como o espaço, como as questões são constituídas, você começa a entender que realmente tem algo errado. E a partir daí, né, eu fui para os movimentos negros, né, para entender. Comecei a estudar, pesquisar. Eu sou graduanda em serviço social, né, sou educadora social, sou arte educadora e eu sou pesquisadora de questões de raça e gênero. Tudo que faz um permeio, né, com o trabalho que as Somos Todas Princesas fazem. Uma das maiores curiosidades das pessoas é saber por que somos todas princesas, né? E esse nome também, ele vem nessa contracultura. A Somos Todas Princesas, ela tem um foco, uma pegada bem política, porque o artesanato ele é politizado, a intenção dele é mostrar para o mundo que há uma desigualdade social e que essa desigualdade, ela reflete muito mais quando você coloca o recorte racial e quando você coloca o recorte de gênero, né? Então, o Somos Todas Princesas, ele quer desconstruir essa imagem da princesa da Disney, de todas as princesas que a gente acompanhou até então, e que deixa a autoestima das crianças, né, muito baixa, das crianças negras muito baixa, porque a gente cresce, eu cresci, e hoje, graças a Deus, eu estou um pouco melhor, mas eu cresci sem nenhuma representação, sem nenhuma representatividade. Eu cresci assistindo Angélica, assistindo Xuxa, vendo Cinderela, Branca de Neve. Então eu sempre pensava, poxa, onde que estão, né, as princesas negras? Então, quando você não se vê nos espaços, quando você não vê essa representação, é algo muito danoso para a criança, né? E eu quero permear, né, essa questão da construção da identidade, né, da criança negra, o que está por trás dessa construção, quais são as coisas que são necessárias para que possa aumentar a autoestima dessa criança e principalmente no ambiente escolar, que é o primeiro contato da criança, né? Então, como eu falava, né, essa desconstrução ela é totalmente necessária. A gente precisa de meios para que haja essa modificação, essa mudança de atitude, essa mudança de pensamento, né? Então, o movimento negro, os movimentos sociais, eles já vêm numa luta contínua, né? Uma luta constante. E uma das maiores vitórias, né, que a gente teve foi a mudança, né, das diretrizes e bases, né, da LDB através da Lei 10.639 de 2003, que foi posteriormente, né, teve a 11.645 de 2008, que incluiu os povos indígenas. Essa lei, ela fala basicamente sobre o ensino de África e de cultura afro-brasileira nas escolas. É um avanço? É um avanço. Porque quando a pessoa ela conhece a sua história, ela conhece a sua identidade, ela sabe quem ela é, ela sabe de onde ela veio, ela sabe para onde ela vai. Ela consegue traçar perspectivas de um caminho a seguir. E nas escolas, até então, não que a lei tenha mudado esse panorama de um modo geral, né? A gente sabe que as coisas levam tempo para assentar.
E hoje, praticamente 20 anos, né, depois da lei, ainda muito tem a fazer, muito ainda tem que se conquistar. Mas já foi um grande avanço, né? E a lei, ela fala basicamente da obrigatoriedade, né, do ensino de África e de cultura afro-brasileira nas escolas, no ambiente escolar, né, da educação básica até o ensino médio. E ela enfrenta vários problemas, né? Um deles, quando eu converso com as pessoas, com professores e tal, eles falam, mas nós não temos material. Mas na verdade não é, a gente tem muito material, a gente tem muita coisa, a gente tem livros, a gente tem pessoas trabalhando, pesquisadores trabalhando e criando material, e criando conceitos, né? Criando coisas para que as pessoas possam trabalhar. Só que o que acontece? Uma das coisas que dificulta muito a implementação dessa lei efetivamente nas escolas é o racismo estrutural. Porque as instituições são racistas, as instituições são altamente racistas e o racismo ele é tão estruturado que muitas vezes, até sem perceber, a gente reproduz. Então tem essas reproduções. E a importância do ensino da história, da cultura afro-africana nas escolas é porque é muito perigoso. A Chimamanda, ela fala, é uma escritora, uma intelectual negra, que ela fala do perigo de uma história única. Então, até então, a história que a gente aprendeu, a história que eu aprendi, a história que ainda é contada nas escolas, ela é a história do colonizador, ela é a história do vencedor. Então, por exemplo, quando eu estava semana passada em um espaço lá na Assembleia, eu estava conversando com uma moça, ela tem uns 18 anos, e ela falou que quando os professores de história iam falar, a história para ela era um constrangimento imenso, porque ela usava um aparelho de freio de burro, e a professora falou que os escravos com os dentes melhores tinham mais valor. E os meninos vieram todos para cima dela. Nossa, eu estava com problema, né? Porque nem dente bom você tem. Então, assim, para você ver como que é reproduzido esse preconceito na escola desde pequeno, né? E por que isso é reproduzido? Porque não se tem um conhecimento da história do povo africano, não se tem um conhecimento da cultura do povo africano. Então, tanto as crianças brancas, as crianças não negras, quanto as crianças negras, elas aprendem desde cedo de que vieram navios e trouxeram os negros, e os negros trabalhavam e os negros apanhavam. Então, assim, não se fala que havia uma cultura anterior a essa, porque a história dos negros, elas não começam nos navios. Então, assim, a educação de África, a educação de cultura africana, e principalmente se falar sobre a construção do Brasil, sobre a contribuição, que eu nem diria contribuição, eu diria que foi construído pelo povo negro. Eles não contribuíram, eles construíram. Então, assim, se falar desde cedo, se ensinar essas crianças desde cedo da construção do Brasil, da importância do povo negro na construção do Brasil. Porque até então a gente entende isso. Os negros vieram, essa história única que foi nos contada, que foi escrita pela mão do colonizador, pela mão do vencedor, ela nos fala que veio o negro do Brasil, sofreu, depois veio uma heroína, né, que é a princesa Isabel, assinou a Lei Áurea e nos libertou. Mas na realidade, se a gente for pensar, a gente não tem hábito de conhecer a lei, de ler, de buscar e pesquisar, mas se você procurar a Lei Áurea, você vai ver, ela tem 2 artigos. Um fala, considera extinta a escravidão no Brasil, e o segundo fala, revogam-se disposições contrárias. Então, na verdade, a Lei Áurea, ela não é uma lei de libertação, é uma lei de despejo. A única coisa que a Lei Áurea fez foi despejar os negros da senzala. Eles tinham ali um abrigo que era a senzala, eles foram despejados daquela senzala e colocados ao léu. Então, quando o Brasil, não por vontade própria, não por bondade da princesa Isabel, mas por pressões exteriores, ele resolveu, depois de que todos os países já haviam extinto a escravidão, né? O Brasil foi o último país a extinguir a escravidão. Depois disso, eles definiram que o negro já era um empecilho.
Já não era mais legal ter negro no Brasil. Aí começou-se uma política de higienização, uma política de branqueamento, que colocou os negros à margem. Então o Brasil, ele foi trazendo europeus, deu passagens, né, deu dinheiro, deu terra para os europeus. Então quando as pessoas falam de cota, as pessoas têm que entender que as primeiras pessoas a receber cota não foram os negros. Não foram os negros. Os europeus receberam cota, porque quando chegou a hora do negro assumir o papel, conseguir usufruir do que ele construiu, ele foi marginalizado e foram em detrimento de pessoas que vieram de fora para branquear a população. O Brasil, ele trouxe os europeus, né, para construir uma civilização, uma nova história, uma nova sociedade, em detrimento dos povos negros, né, que foram sendo colocados à margem, e à margem estão até hoje. Então, o Brasil, antes de ter uma Constituição, ele teve um Código Penal, né, que ele criminalizava as pessoas, né, foi proibida a capoeiragem, foi proibida a vadiagem. Então, na verdade, esse Código Civil, ele é simplesmente para punir o negro, porque as pessoas vadias da época eram os negros, porque não tinham trabalho, não tinham campo de trabalho, porque os portugueses chegaram, os europeus chegaram e pegaram todo esse campo de trabalho. Então, na verdade, a gente precisa de uma reparação. E essa lei que obriga o ensino da cultura afro, ela é uma reparação histórica. Assim como as cotas também são reparações históricas, que simplesmente querem nos colocar em igualdade de posição, em igualdade de luta. Se a gente for olhar todos os dados do Brasil, você já consegue entender essa desigualdade, como essa desigualdade foi aumentando ao longo dos anos. Se olhar a população carcerária, mais da metade da população, mais da metade não, eu diria que 90% da população carcerária é negra. Se for olhar, uma mulher negra, ela sofre 90% mais de violência doméstica do que uma mulher branca. Então, assim, o índice de mulheres sozinhas, né, solitárias, na população negra é muito maior. Então, qualquer dado que você vai colocar e pensar nesse recorte de raça, você vai ver que a população negra, o povo negro, ele está sempre nos índices piores. Então, assim, quando você começa logo na escola, com as crianças, levar para ela o conhecimento da sua história, quem ela é, que ela é descendente de reis e rainhas que foram escravizados. Nós não somos descendentes de escravos, nós somos descendentes de pessoas que foram escravizadas, de pessoas que tinham uma vida anterior, que tinham uma ciência anterior, que tinham uma cultura anterior e que foram jogadas em um navio, trazidas para aqui e escravizadas. Então, assim, quando a criança, desde cedo, o adolescente, ele tem contato com essa história e com a história de heróis negros, porque ao longo de toda essa história, a gente tem heróis negros, a gente tem Zumbi, a gente tem Dandara, a gente tem a Cotirene, nós temos vários heróis negros, a gente tem escritores negros que foram apagados e ainda há um trabalho muito grande da mídia para apagar as pessoas negras, para apagar a visibilidade. Então, a escola ela tem que ser um lugar que ela tem que ter essa igualdade de ensino de culturas. Então, ao mesmo tempo que você tem que falar da cultura americana, porque quando você vai falar da cultura americana, você endeusa, coloca lá em cima. Quando você vai falar de África na escola, você fala de dor, de peste, de AIDS, de miséria, de doença. E não é só isso, tem uma cultura, tem música, tem dança, tem canto, tem riqueza. Então, assim, todas as histórias, elas têm que ser apresentadas do lado positivo e do lado negativo. Você tem a noção que muitas pessoas passam pela escola, passam pelo ensino médio, sem saber que a África é um continente. As pessoas pensam que a África é um país. Dada a falta de importância que se dá de um lugar de onde veio a maioria da população. 54% da população brasileira se autodeclara negra e parda. E aí que começa o meu trabalho com bonecas.
Porque o meu trabalho com bonecas, ele vem justamente para resgatar essa identidade, para resgatar essa representatividade. Porque uma das coisas mais comuns que a gente vê hoje são crianças negras embalando bonecas brancas. Parece algo muito inocente, muito inofensivo, mas não é algo inofensivo, não é algo inocente, isso já é preparado para incutir na cabeça das crianças negras que existe um padrão, que existem pessoas que precisam de carinho, que existem pessoas que precisam de cuidado, que existem pessoas que precisam de acalento, e existem pessoas que foram feitas para acalentar. Então, assim, quando uma criança negra, ela brinca com uma boneca negra, a mágica acontece. A mágica acontece, porque é no brincar que a criança ela começa a entender a sua visão de mundo, ela começa a construir a sua visão de mundo, ela começa a construir ideias e fatos que vão permear a vida dela adulta. Então, quando a criança pega uma boneca ali, naquela brincadeira, aquela boneca é branca, aquela boneca é sempre branca, ela vai ali numa brincadeira fantasiar um consultório médico, e a médica é sempre branca, a médica que está representando a boneca é sempre branca, e quando ela vai representar ali um consultório psicológico, um consultório de psicologia, a psicóloga é sempre branca, ela já começa a internalizar que aquele lugar é de uma pessoa branca. Então isso não é inocente. Por que não tem boneca negra nas prateleiras? O sistema, ele é racista. O sistema, existe um racismo estrutural, o sistema que nos faz representar, às vezes até sem perceber, esse racismo. Então, quando você coloca uma boneca negra, quando a criança pega uma boneca negra e ela vê que aquela boneca tem o cabelo dela, ela vê que aquela boneca tem os traços dela, é a minha cor. É a minha cor. Às vezes as mães mandam vídeos de crianças abrindo, sou eu! Sou eu! É o meu cabelo. Então isso é muito importante, porque a partir do momento que aquela criança for construir uma brincadeira e ela coloca ali um consultório de advocacia, um escritório de advocacia, e aquela boneca é negra, ela fala, poxa, para tudo, eu posso estar nesse papel. Então assim, a partir do momento que aquela criança já começa a transferir para aquela boneca esses papéis, ela já está internalizando e criando uma consciência de que ela pode ocupar esses papéis, E a representatividade da boneca negra é importantíssima na construção da identidade da pessoa negra, da criança negra, e ela também é muito importante para a criança não branca. Porque a partir do momento que a criança não branca vai embalar uma boneca preta, ela começa a entender que aquela boneca preta, aquela pessoa preta também precisa de carinho, precisa de ser cuidada, precisa de ser embalada. E isso vai gerar um adulto sem preconceito, porque a partir do momento que ela consegue passar carinho, ela consegue transformar amor, transferir amor para uma boneca, ela vai conseguir transferir amor para o coleguinha que é preto. Ela já não vai ter esse estranho, começa a entender qual que é o seu lugar no mundo, qual que é o seu papel no mundo, que ela não foi feita para servir. E muitas vezes as pessoas falam, a gente escuta demais, porque é mimimi. Então, assim, você chamar algo que não dói em você de mimimi é muito fácil. É muito fácil, você não conhece aquela dor, você não experimentou aquela dor, sabe? Outras vezes falam, porque vocês querem direito demais. O problema do povo preto é que eles querem direito demais. Não, a gente não quer direito demais. A gente quer igualdade. E o princípio da igualdade, ele é constitucional. Ele é um direito. E a própria Constituição que falou que todas as pessoas são iguais perante a lei, essa mesma Constituição, ela entende que existe uma desigualdade social que precisa ser igualada. Essa mesma Constituição fala, portanto, você deve tratar os desiguais na medida da sua desigualdade. Então, quando o movimento negro, quando as pessoas negras pedem por políticas públicas que beneficiem a população negra, a gente quer simplesmente que a Constituição seja seguida. A gente quer simplesmente que os desiguais sejam atendidos na medida da sua desigualdade, para que a gente consiga
essa igualdade. E as pessoas têm que entender que enquanto não houver igualdade racial no Brasil, não vai haver democracia. Enquanto não houver igualdade racial no Brasil, não vai haver crescimento. Não vai haver crescimento econômico. O que a gente pensa? O Brasil é um país tão rico. Por que o Brasil não está lá no top do crescimento? Porque simplesmente a riqueza está concentrada na mão de 1% das pessoas. Então, quando eu falo que o trabalho das Somos Princesas é um trabalho para ir na contracultura, é um trabalho político, é para mostrar, através do brincar, através da brincadeira, que tem algo errado. Que tem algo errado. Brincar é muito sério. Brincar é muito sério, é uma coisa que tem que ser levada a sério, porque é na brincadeira que a criança começa a desenvolver, começa a entender quem é ela, quem é o seu papel no mundo. Através da brincadeira, com uma boneca negra, ela começa a entender a sua identidade, ela começa a entender quem é você, quem ela é, ela começa a resgatar isso. A partir do momento que uma professora, que um educador, ali na sala de aula, começa a aplicar uma lei, que ela tem que fazer, que é a lei, que ela começa a falar da cultura africana, que ela começa a colocar essa criança negra em contato com os heróis e heroínas pretas. Ela começa a desconstruir esse padrão do negro que está na prisão, que está na favela, que está nas ruas, que está à margem, e começa a colocar figuras de negros que estão em ascensão. Nós temos aí o Obama, que eu sou apaixonada, dá para poder preto, eu acho que é por isso que eles estão dando, porque toda pessoa preta que conseguiu chegar no poder fez bonito. A gente vê o Obama, a gente vê a Oprah, a gente vê o Mandela. Então, assim, são pessoas, a gente vê o Malcolm X, então a gente vê aqui no Brasil o Emicida. O Emicida, eu começo meu TCC fala sobre a importância de crianças brincarem com bonecas negras, que é o que eu tenho aí falando, né? Ele fala de bonecas negras para além da brincadeira. E eu começo o meu TCC com uma frase do Emicida, que ele fala que o Brasil, ele apoia a igualdade racial quando ela clareia. Ele fala que o carro da polícia para ele, mas o táxi não. Então, uma das coisas também que a gente precisa bater muito, quando as professoras forem falar de África, falarem de negro, combater esse mito da igualdade racial, combater esse mito de que as três raças vivem no Brasil de forma harmônica. Não vivem. E a gente sempre é falado. Não, mas o Brasil é o país das três raças. Os índios estão acabando. A população indígena está acabando. Então, assim, quando a escola fala dos índios? No dia do índio, que nem é dia do índio mais, né? É dia do indígena. Então, assim, quando que a escola fala da população negra? No dia 20 de novembro. Então, assim, a gente tem uma lei aí que eles usam um dia. Então, assim, tem que mudar. Então, o que eu quero trazer com essa minha fala é essa reflexão, para que a gente mude, para que a gente entenda que vou falar mais uma vez, enquanto não houver igualdade racial, não vai haver democracia. Enquanto não houver igualdade racial, não vai haver crescimento da população. Por quê? Porque quanto mais uma faixa tão grande da população é jogada à margem, vai diminuindo a segurança. Então, assim, é mais investimento. Se você não investe nessa educação, você vai ter que investir em segurança. Você vai ter que investir em saúde. A população negra está adoecendo. O preconceito adoece. Então, assim, você tem que trabalhar a autoestima das crianças desde cedo para que elas não venham ser adoecidas. Esse sistema com esse racista estruturante que está aí no país, ele é adoecedor. Então, assim, mais uma vez eu venho falar, precisamos mudar, precisamos de atitude, precisamos de consciência, de conscientização, e é muito fácil. Eu gosto muito
dessa frase, né? Jesus já disse há muito tempo atrás: conhecereis a verdade vos libertará. Então, assim, a única coisa capaz de libertar o ser humano de qualquer prisão é a verdade, é o conhecimento. Então, a partir do momento que as escolas começarem a ensinar, a mostrar as crianças negras e também as crianças não negras tiverem conhecimento dessa história, parar de difundir essa história única, que é mentirosa. Não se pode descobrir algo que já tem pessoas. Ninguém descobriu nada, não, destruiu, escravizou. Então, assim, enquanto não pararem de esconder essa história, nós não vamos conseguir desenvolver, nós não vamos conseguir crescer. Então, assim, é urgente que os educadores, que as pessoas principalmente que trabalham com a educação, porque o único caminho é a educação, o único caminho é esse conhecimento, o único caminho de mudança é o conhecimento. Então, assim, a partir do momento que começarem a difundir, a falar o que realmente aconteceu, a gente vai ver que as coisas vão mudar. Porque uma população empoderada é uma população que vence. Então, assim, as pessoas têm medo que haja uma divisão de renda. Gente, o dia que houver uma igualdade racial, uma igualdade de renda no Brasil, vai ser bom para todo mundo. Vai ser bom para todo mundo, vai aumentar o poder de compra de todo mundo, vai aumentar a segurança de todo mundo. Então, assim, é urgente que haja essas políticas de reparação.